E agora a gente volta a falar sobre a vitória de Donald Trump e eu converso com o advogado e analista internacional Vladimir Feijó para falarmos sobre os desdobramentos e as perspectivas políticas dessa vitória. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao RF News. Ei, Tatiana, boa noite. Eu que agradeço pelo convite e o espaço. Nós podemos dizer que uma das principais razões pela vitória de Trump se deve à insatisfação da população com a economia do país, porque nós sabemos que, historicamente, nas eleições norte-americanas, quando a população está insatisfeita com a economia, é difícil para um presidente em exercício se reeleger. Exatamente, são duas afirmações históricas dos cientistas políticos. No caso dos Estados Unidos, nas 20 eleições anteriores, se a Bolsa de Valores está em alta naquele ano, a tendência é da situação se reeleger. Porém, tem essa outra posição. Nem todo mundo é investidor da Bolsa de Valores, nem todo mundo tem essa percepção que a economia está boa. E na segunda-feira, dia 4 de novembro, saíram 3 pesquisas de opinião da população geral dos Estados Unidos e nas 3 houve uma esmagadora maioria dos americanos dizendo que o país estava no rumo errado. Portanto, deixando claro que o cidadão comum, a esmagadora maioria da população, estava insatisfeita com a economia e, portanto, deseja vento de mudança. Por mais que as propostas do Trump sejam um tanto quanto vagas, pelo menos sonhar com a mudança, né? Sonhar com um futuro de país melhor, ele consegue contribuir para o eleitorado americano. Isso é o que as urnas mostraram. E com a reeleição, de Donald Trump, é provável que ele adote uma postura ainda mais confrontadora em relação à China, especialmente em áreas como comércio, tecnologia e segurança nacional? Eu acho que sim. Claro que a posse dele só acontece em 20 de janeiro, daqui a 75 dias, mas tudo que acontece daqui adiante já é projetando esse mandato. Ele foi governante entre 2017 e o finalzinho, né, de início de 2021, e, portanto, a gente tem essa perspectiva. Durante a campanha, ele já falava que repetiria esse embate com a China e, portanto, migraria o posicionamento dos Estados Unidos de outros tantos temas para focar nesse embate com a China. E provavelmente usando a economia como principal justificativa para esse embate. A China não pode ser grande economicamente, porque senão ela será grande militarmente, e grande militarmente ela pode significar um desafio no futuro dos Estados Unidos, não só com as suas bases navais ali no entorno, mas também os seus aliados, que são vizinhos da China. Professor, a vitória de Trump, ela provocou aí um aumento expressivo nos juros futuros americanos nesta quarta-feira e, como consequência, o dólar também disparou frente a outras moedas no mundo todo. Qual é o real motivo? O dólar ter disparado tem a ver com o futuro ter mais atração de dinheiro para dentro dos Estados Unidos. O título da dívida americana é tido como ultra seguro e essa expectativa que os Estados Unidos vai ter que pagar mais juros no futuro pode atrair dinheiro para entrar para os Estados Unidos. E por que da expectativa de juros subir? Porque a ameaça de descontrole inflacionário. O Trump diz durante a campanha e ontem, num discurso para os seus apoiadores, que pretende interferir no Fed, que é uma espécie de banco central deles, né, ou quem define a alíquota de juros. Portanto, ele tomando posição direta. Fora isso, ele também, nessa postura sobre os imigrantes, pode acabar causando pressão inflacionária, já que boa parte da atividade econômica americana depende de salários mais baixos alimentados, né, exatamente por uma massa de mão de obra de ilegais ou mesmo os ilegais que se sujeitam à remuneração mais baixa. E, Tatiana, um terceiro elemento também é importante sobre essa elevação de taxa de juros do futuro. O Trump também alega que pretende elevar as alíquotas de importação. Hoje, a esmagadora maioria dos produtos dos Estados Unidos não paga mais do que 2%. E ele chegou a dizer de elevação de 10% a 20% no valor da taxa. E isso não é um imposto a quem vende. Isso é um imposto para quem compra, ainda mais aqueles insumos, aqueles produtos que vão entrar independente do preço. Portanto, menos concorrência com produtos internacionais e produtos estrangeiros mais caros também podem representar inflação duradoura no futuro dos Estados Unidos. E em relação à guerra do Oriente Médio, Trump declarado a favor de Israel, né? Como que você vê essa questão e o que pode acontecer a partir de agora?
Bem, como temos ainda 75 dias, muita coisa pode acontecer até lá, até um acordo de cessar-fogo, até um ataque do Irã que vai exigir um envolvimento militar americano e Trump assumindo não vai poder fugir disso. Uma coisa eu tenho certeza, Tatiana, ele não é um empurrão fácil como o Joe Biden é. O Joe Biden, de início, já se declarou que ele é um sionista, que está totalmente a favor de tudo que o Israel faz e, portanto, qualquer discurso dele de crítica ao governo israelense ou alguma conduta é de mera boca para fora, porque na prática ele ordenou que os seus membros da diplomacia não façam nada. O Trump, por mais que seja favorável ao Estado de Israel, tenha prometido, inclusive, a anexação, né, reconhecer a anexação da Cisjordânia, isso não significa que ele vai ser tolerante para o desrespeito às leis americanas, para o envio de armas a Israel sem qualquer condicionante. As leis americanas impõem um tratamento ao uso das armas e elas não poderiam ser utilizadas em violação ao direito humanitário, né, que é o direito em guerra, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Então é possível que o governo de Israel tenha que prestar mais contas perante o Trump do que teve durante a gestão com o Biden. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro do Brasil. Isso deve permanecer? Pois é, essa é uma questão bastante difícil de responder, até porque na gestão passada dele ele chegou a impor alíquotas a certos dos nossos produtos, fazendo com que a gente buscasse outros parceiros e essa presença diminuísse. Mas, claro, diante de um embate com a China, há oportunidade do Brasil ter um ciclo de aproveitar de uma reindustrialização e produzir coisas que possam ser vendidas para os Estados Unidos. Em outros tantos setores de produtos, a gente é competidor com os Estados Unidos e vende para outras áreas do mundo. Então, Tatiana, eu acho que sim, tem espaço, é preciso apenas saber aproveitar das oportunidades e fazer os investimentos corretos, aproveitando dessa expansão do mercado americano diante a redução da presença chinesa que o Trump deve impor. Vamos precisar aí de um bom diálogo, né? Professor, muito obrigado pelas informações. Uma excelente noite. Contem comigo sempre. Abraço, bom trabalho. Obrigada.